Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Marcelo Gomes Justo. Eu estou aqui representando a coordenação do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Senac. E dizer que é uma grande honra para nós estarmos aqui. Obrigado. E gostaria desde já agradecer a sua atenção. E vou deixar a oportunidade para os nossos alunos fazerem as perguntas. Muito Obrigado. bom. Eu que agradeço a presença aí de vocês. Vamos lá. Quem vai começar é sempre difícil, mas podem perguntar o que vocês quiserem. É tranquilo. Com licença, boa tarde, presidente. Eu sou professor do Centro Universitário, professor de Sociologia e Ciência Política. A minha pergunta vai no sentido profissional, quer dizer, o que pode ser dito a esses jovens em relação às profissões com as mudanças que o século XXI tem colocado. Eu me lembro de um trabalho do Robert Reich, que o senhor cita numa conferência da CEPAL. Ele fala do analista simbólico, por exemplo, que as universidades norte-americanas estão se preparando para essa nova situação. Como o Brasil pode se preparar para isso e quais são os desafios num curso que é relativamente novo, Relações Internacionais? Não é um curso em que o mercado ou que as portas estejam abertas para eles trabalharem, né? Que recomendações a gente podia dar a eles? Bom, a noção a própria noção de profissão mudou muito, né? Quer dizer, no tempo que eu tinha a idade de vocês, as opções eram muito pequenas. Uma pessoa que quisesse entrar na universidade se concentrava basicamente em 3 escolas: Direito, Medicina e Engenharia. Já quando houve abertura de ciências sociais ou de cursos de tipo de ciências biológicas, né, de agricultura, era uma coisa mais lateral, né? E você queria fazer aqueles cursos para ter uma profissão. E geralmente isso significava que você ia levar a sua vida toda num certo caminho e tinha carreira, né? Era o objetivo de quase todo mundo de classe média que tinha chegado à universidade, era ter uma carreira, né? Se tivesse recurso era diferente, porque geria os recursos da família, mas a maioria não tinha recurso, queria ter uma segurança na vida. A segurança é ter um diploma e ter uma profissão que lhe desse um encaminhamento de uma carreira. Bom, no mundo de hoje, carreira ficou uma coisa mais discutível, né? As pessoas hoje mudam muito de ocupação, e é mais ocupação do que profissão. O que não quer dizer que não existam alguns que façam carreira no sentido tradicional, antigo, né? Vai ser professor universitário, vai ser militar, vai ser sei lá o quê. Mas você tem uma variabilidade enorme de ocupações. E, por outro lado, você tem uma mudança muito grande também nos processos de trabalho. Como é que você trabalha? E você precisa ter uma grande flexibilidade mental para poder mudar de ocupação, para entender um mundo que está mudando a toda hora, e as tecnologias que são muito variáveis, né? Toda a nossa organização universitária foi feita pensando ainda no passado, que é profissão e especialização, vai especializar. Hoje a tendência é menos essa. Ainda hoje, na Veja dessa semana, tem um artigo daquele rapaz que é especialista em educação, que esqueço o nome dele agora, que fez umas considerações sobre o que está acontecendo na vanguarda hoje nos Estados Unidos, a respeito de ensino, né? Esse ensino que se faz à distância, sem que haja presença do professor. E você tem aqueles pacotes com metodologia avançada, e lá a tese do Cláudio Buracastro, é o nome do educador brasileiro. A tese dele é a seguinte, que vai ser muito melhor você ter uma boa aula que seja preparada e seja divulgada com toda a tecnologia, com um bom diretor de cena, com gráficos, com tecnologia moderna, e que possa ficar aquela aula sendo repercutida, não sei o quê, do que a própria aula presencial, em que um dia o professor está de bom humor, outro dia não está com boa memória, um dia está cansado, outro não está, varia mais, enquanto que você tem uma coisa mais standardizada, não só você pode massificar mais o ensinamento, como você tem mais qualidade no ensinamento. Bom, eu não sei até que ponto isso vai ser assim mesmo, porque provavelmente haverá uma combinação entre essas tendências. Mas hoje você tem, em algumas universidades, o MIT especialmente, onde eles estão se especializando em compactar cursos e dar gratuitamente. E já estão pensando nos Estados Unidos em você dar diploma, ou aceitar como formado alguém que foi formado à distância.
ganha um título que lhe dá acesso ao mercado, que hoje é inviável. Hoje você tem que passar por uma escola, que tem que ser reconhecida, tem que ter um carimbo, não sei o quê. Então, você vai ter hoje o mundo do futuro, provavelmente vai ser um mundo de muitas mais oportunidades, e muitas oportunidades ainda não muito claras, como é que elas vão, as pessoas vão ser treinadas para elas e o que é que vão fazer com esse treinamento, e quais serão essas oportunidades. Uma coisa me parece que é indiscutível, é que você vai precisar ter cada vez mais uma formação anterior e sólida. Quer dizer, tem que ser uma coisa de você ter que ter capacidade de ter uma visão mais geral do mundo, para você poder se adaptar, utilizar essa variabilidade. Não vai ser tanto uma especialização como no conceito de hoje, que você aprofunda e mergulha ali, mas você vai precisar ter uma formação, que é essa coisa anterior, que lhe dê métodos de pensar que te permitam depois você se adaptar quanto aos conteúdos e quanto às variedades de ocupações que vão surgir. Eu acho que vai ser por aí o caminho. Agora, por outro lado, vocês estão aqui, tem curso de Relações Internacionais. Você imagina só. Isso era uma coisa que no Brasil não havia. Você só tinha um, que era o Itamaraty, o Rio Branco, né? Que era na verdade, era uma especialização para poder entrar numa carreira. E não havia. Hoje, dos mais procurados nas universidades de Relações Internacionais. Você nem sabe bem para quê, né? Mas por quê? Porque dá uma visão geral. Com o mundo que está acontecendo, a noção da globalização, línguas, que vai ser uma coisa importante para você poder... Comércio internacional. Quer dizer, as pessoas, às vezes, vão motivadas por uma orientação, eu quero participar da política internacional. E acaba indo para o comércio internacional. As grandes empresas precisam hoje de pessoas que tenham noção do que está acontecendo no mundo. Os diplomatas que se aposentavam no passado ficavam em casa recebendo aposentadoria e lastimando, com saudade dos bons tempos que eles tinham mordomia. Agora são recrutados pelas empresas, porque eles sabem língua, eles conhecem um pouquinho do comércio, podem entender um pouco de direito internacional, passa a ter um valor de mercado maior. Então, eu acho que é por isso que você tem hoje tanta afluência nesse tipo de formação, que não se vê muito claramente qual é o caminho, mas se percebe que o mundo está mudando de tal forma que é provável que haja caminho por aí, não é? Então, eu acho que é isso. E vocês vão ter que se ajustar a esse mundo como ele é hoje. E o mais importante é você conseguir ter formação. Formação significa aprender a pensar, método de pensar, né? Não é o conteúdo. O conteúdo você pode variar, mas como é que você pensa? O que é pensar? Como é que você estuda? O que é estudar? Como é que você faz? Quais são os passos para aprender, né? Tem que ser capaz de ter um raciocínio metódico. Isso é fundamental, né? E também a gente está vendo, por aí, pelo mundo afora, que hoje as pessoas, porque têm acesso à internet, têm acesso ao Google e tudo mais, e formam grupos entre si, comunidades e não sei o quê, aprendem sozinhas tanto quanto formalmente. Quer dizer, no passado, para aprender era ir para a escola. Tinha que ter um professor que ensinava o aluno que aprendia. Agora não é bem assim, mas tem o professor, está lá, estão aqui. Eu também fui professor, essa coisa toda a gente gosta. Mas os alunos sabem muitas coisas que nós não sabemos. Aprendem mais depressa uma porção de coisas que os professores não sabem. Então, você passa a ser uma coisa mais à moda do mundo clássico. É diálogo. Não é propriamente o ensino, no sentido que um sabe e o outro não sabe. Os dois sabem mais ou menos e tem que conversar e ver se a gente, em conjunto, encontra caminhos para poder entender melhor o mundo. Acho que é por aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael Camarini. Estou no 8º semestre do curso de Relações Internacionais. O que eu queria... São duas perguntas, na verdade, né? A primeira é qual a sua opinião sobre as recentes manifestações e a força da mídia social, se elas têm força política para novas mudanças. E a segunda é qual é o diálogo dos políticos sobre esse assunto, sobre as mídias sociais e as recentes manifestações. Bom, o que as mídias sociais têm hoje são um instrumento de mobilização é indiscutível. Tá? A Primavera Árabe, o Occupy, o que aconteceu na Espanha, dos indignados, a coisa aqui no Brasil e tal. E por uma razão muito simples, que você hoje, com essas técnicas modernas de comunicação, todo mundo pode se conectar, como se diz, independentemente de organizações formais, né? Bom, e o que vai acontecer com isso? É variável.
se você examina, tem livros a respeito. O principal autor sobre essa matéria chama-se Manuel Castells. Teve recentemente aqui no Instituto, é um amigo meu de 30 anos, e tem vários livros, escreveu um recente, dando um balanço, está em português até, esqueço o nome do livro, eu até acho que eu fiz o prefácio, mas essas manifestações recentes sobre, motivadas pela internet, mobilização e tal. E o outro é um venezuelano chamado Moisés Naim, que também vai estar aqui esse mês, eu creio, e que também publicou um livro muito interessante sobre isso. Não, o que você vê desses balanços dados? Quando você tem uma situação de sufoco político e magreza econômica, essas manifestações podem ter consequências políticas enormes. Nós vivemos no mundo árabe, elas derrubam o governo, né? Bom, por que derrubam num momento e não derrubam no outro já é mais complicado. Em geral, não basta você ter a conexão. É preciso que haja algum fato que provoque uma faísca que pegue fogo. Por exemplo, aquele lá na Tunísia, um rapaz que se imolou, né? E por aí vai. Quer dizer, precisa ter fatos assim fortes que chamem a atenção, mas pode acontecer que realmente que haja um contágio via mídia social e que isso provoque reações que mudem o poder. O que não se viu ainda foi como é que encaixa depois. Depois que acontece isso, como é que você constitui alguma coisa a partir da força disponível, em tese, pela mídia social. Nós estamos assistindo no mundo árabe um processo complicado, porque talvez na Tunísia tenha sido possível reconstruir algumas formas de democracia representativa. Até que ponto, não sei. No Egito está se vendo que está se voltando ao status quo anterior. É uma luta entre os chefes religiosos e os chefes militares. Os chefes militares controlam o Estado e os chefes religiosos, as igrejas e a multidão. E isso é coisa antiga. Se lembra que no mundo árabe tinha aquele partido Ba'ath, ao qual pertenceu, pertenceram quase todos eles, mas mesmo os líderes egípcios que tinham uma visão de unificar o mundo árabe, que eram basicamente militares. E o exemplo mais antigo da Turquia, em que os militares, já nos anos 20, impuseram uma separação entre o Estado e a Igreja. O Nasser também foi nessa mesma direção. Até certo ponto, esse que é da Síria. Então é curioso, porque eles são líderes que querem separar a Igreja do Estado e viram totalitários no Estado. A separação da Igreja entre o Estado e a Igreja é um processo normal para uma democracia. Mas eles não vão para a democracia, eles simplesmente separam. Eles querem mandar mais do que os padres. No Irã não conseguiram. Quem manda são como chama? Os imãs. Eles é que mandam, né? E um, especialmente, que é o principal de todos. O poder civil lá manda muito menos que o poder religioso. O poder religioso tem veto sobre o poder civil. E nessa crise toda não se está vendo uma reconstrução que seja capaz de voltar a equilibrar as forças. Quer dizer, vamos separar a Igreja do Estado, mas não vamos deixar o Estado virar totalitário outra vez. Está virando totalitário outra vez. Ou está se mantendo totalitário, como no caso da Síria. Ou seja, não se percebe ainda como é que a força da mídia social vai produzir mudanças estáveis. Ela pode quebrar um regime. Tem quebrado, né? Agora, isso não significa que elas vão parar de ter influência. Você veja, mesmo no caso do Brasil, nós não vivemos um regime de sufoco político e nem de abertura econômica. A economia está mais ou menos, pode ser melhor, mas não está desesperadora, tem emprego e não tem repressão, né? E tem movimento. Por quê? Porque esse movimento tem a ver não só com a questão mencionada de uma situação sem saída, mas tem a ver também com outra coisa, uma certa insatisfação que a sociedade contemporânea está sentindo a respeito do que sejam os partidos, do que seja a representação política, o que seja o poder. Isso é generalizado, né? Então, e você perguntou a respeito dos partidos. Os partidos parece que não percebem isso, né? Eles continuam funcionando como se nada houvesse de novo. Então, dá a impressão de que é uma conversa de surdos, né?
porque não sabem ler o que a rua está dizendo. No caso do Brasil, a rua não está querendo derrubar governo nenhum. Não há ditadura aqui. Né? Nem foi orientado contra esse ou aquele governo. Está dizendo que alguma coisa não vai bem. E essa alguma coisa que não vai bem é etérea, porque é o mal-estar, que deriva de muitos problemas. Deriva da sensação de injustiça, deriva da dificuldade de trânsito, deriva do aumento da criminalidade, da corrupção. É muita coisa junta e que não é como digamos que não se concentra num setor da população. Quando você está com o problema do passado, que tinha sindicato, que queria greve, queria aumentar salário, tinha desemprego, era a classe trabalhadora gritando. Agora, não é só isso, é outra coisa. Nas manifestações brasileiras não foram os sindicatos que foram para a rua. Né? Não basta dizer foi a classe média, mas qual classe média? São muitas classes médias novas aí. E por que foi para a rua? Que estão insatisfeitos com coisas muito diversas. E essa irritação que a vida contemporânea gera, por exemplo, na questão do trânsito nas grandes cidades. Que todas elas, vai para o México para ver, não precisa nem ser grande, vai para Salvador para ver. É irritante. Isso pega o rico, o pobre e a classe média, de forma diferente, mas todos estão irritados com o trânsito. O crime também. Estão todos com medo. Ou com medo do crime. Então tem muitos fatores na sociedade contemporânea e como você tem essa facilidade de conexão e a sensação de que o poder é surdo, não percebe o que está acontecendo, o poder sempre conta uma história gloriosa, não conta, não é uma história que bate com a realidade, não é a verdadeira. Isso produz de vez em quando essas erupções. Não está claro, como eu disse aqui, mas não está claro na vida, não é só na teoria. O que vai acontecer? De que maneira vai ser necessário adaptar, se é que vamos adaptar, o sistema representativo atual a essa mídia, a vontade que as pessoas têm de poder participar do processo de decisão. No passado você delegava, votou, vai para casa, não sabe nem quem votou, o deputado resolve por si, o presidente ou quem seja. Agora não é bem assim. Tem o tempo todo que está em uma interação. Como é que isso vai ser resolvido? Como é que os partidos, será que vão ser os partidos, ou os movimentos espontâneos vão falar diretamente com a sociedade? Não está claro o que vai acontecer. Né? O que está claro é que há uma insatisfação, e reitero, e não é só por questão de falta de emprego ou ditadura, é por muitas outras razões juntas. Né? E a sensação de que o poder está muito abstrato. O poder não se adequou à nova forma de cidadania. É isso que eu acho que está acontecendo. E o que vocês acham do Black Bloc? Black Bloc. Black Bloc. É. O que vocês acham disso? Eu queria saber, ouvir gente máxima. Quem fez a pergunta pode dar a resposta. Me ensina um pouco. Então, na verdade, sinceramente, eu não concordo muito com os Black Blocs, porque a depredação o que eles querem também não é muito claro. Esse é o problema. Eu acho que a força das manifestações acabaram por diminuir por esse motivo. Porque os Black Blocs ou até outros manifestantes, eles acabaram dissipando os seus interesses e a gente acaba que não sabe o que responder para você nesse tipo de pergunta. Como você acha que surge? Como é que apareceu aqui? Os Black Blocs, no caso? Essa maneira de depredar, esse vandalismo e tal. Talvez, de uma fatia da maioria dos jovens, um jeito de tentar chamar a atenção dos políticos, no caso, ou da mídia para um assunto específico. Porém, não tem esse assunto específico. Talvez nós precisamos de líderes jovens, estudantis, para tentar focalizar em algum assunto da sociedade, algum problema da sociedade e melhorar essa comunicação com os políticos. E também, por parte dos políticos, eles também têm que tentar entender um pouco sobre o que nós queremos também. E não só se eles vão ser eleitos no ano que vem ou não. Né? Que esse eu acho que é o problema que eu estou sentindo atualmente. Né? Muitas, por exemplo, essas mudanças de políticos de partidos, parece que em todas as redes sociais assim, no Terra, UOL, esses sites de notícia, só fala sobre esse assunto. O Black Bloc está ali no canto, aparece uma vez por semana e fala sobre o político X que está mudando de partido, etc. Eu acho que falta isso, faltam líderes políticos
mais eficientes com a comunicação com jovens e com parte da população, e líderes estudantis também, ou não também, que possam dialogar e focalizar em um problema, e assim vai, até a resolução. Agora, você falou uma coisa que é verdade. Existe uma manifestação, Black Bloc pode ser uma manifestação de chamar a atenção, mas tem algo diferente disso também. Eu estava vendo na televisão hoje uma briga que houve era São Paulo e Corinthians. Eu não estava no Brasil, cheguei ontem. E São Paulo e Corinthians, estava vendo na televisão a briga. Uma briga assim, e logo em seguida uma coisa sobre o Black Bloc, era a mesma coisa. Um instinto de destruição, de violência, de quebrar ônibus, quebrar não sei o que lá, os instrumentos. Existe um potencial de violência represado grande na sociedade, nas sociedades. E quando você tem insatisfação por outras razões, isso pode estourar também. Se você não dá uma condução política a isso gera um movimento que, no fundo, é de direita, que é a violência pela violência, uma explosão de violência. Aí é complicado. Boa tarde. A você. Meu nome é Caio, tudo bom? Prazer. Eu, complementando um pouco a pergunta dele, você comentou sobre a crise de representatividade dos partidos e tudo mais. Eu queria saber do senhor até que ponto, até que momento você acha que existe a possibilidade de uma mudança no modelo político brasileiro. E se há abertura para uma mudança, uma reestruturação, para tentar mudar, tentar fazer alguma coisa diferente do que está hoje? Olha, do jeito que as coisas vão indo aqui, o que você chamou de modelo político brasileiro é uma espécie de deterioração do sistema representativo, né? Essa mudança de partido toda hora, o número de partidos, a proliferação de partidos, a compra de deputados, a compra de partidos pelo tempo de televisão. Isso é uma espécie de deterioração do que é a democracia, do que seria a democracia representativa, né? E, infelizmente, esse sistema está montado dessa maneira, né? E você vê, com raríssimas exceções, o jogo do poder não permite que os políticos vejam o conjunto, que isso não vai, em algum momento vai dar problema maior. Mas só muda na crise. É muito difícil você imaginar que você mude isso aí pelas boas intenções ou por uma visão iluminada da questão, porque muita gente tem essa visão, como é que o que deve ser, e projeto tem para tudo que vocês queiram no Congresso. O problema é que, na verdade, o cotidiano de interesse é tão pesado que acaba esmagando tudo, até que inviabilize. Mas não é só aqui, não. Veja nos Estados Unidos o que está acontecendo nesse momento. É uma coisa de doido que está acontecendo, porque é uma briga entre os partidos republicanos e os democratas, estão botando a perigo a economia mundial, né? Eles não estão tão preocupados, é uma luta do pequeno poder entre eles dois lá. O que está acontecendo é uma espécie de paralisação do sistema de decisório nos Estados Unidos. Já para poder aprovar uma lei como essa que eles chamam de Obamacare, que no Brasil seria banal, porque é dar seguro de saúde para quem não tem dinheiro, anos, e agora começam a brigar de novo, porque não querem, nem depois de aprovado, deixar passar. Então não sai nada, não funciona o sistema, né? Os Estados Unidos estão vivendo um sistema curioso, porque o sistema é presidencialista, bipartidário, é como se fosse parlamentarista. O Congresso está com tanta força que ele paralisa o governo, né? Bom, e não está nem querendo saber do resto do mundo, estão brigando por aquele pedacinho, o Tea Party com não sei quem, não sei o que lá. É uma cegueira, quer dizer, a democracia representativa está vivendo um mau momento. Você sai dos Estados Unidos e vai para a Europa, vai para a Itália, está se desfazendo o sistema político. A falta de confiança é de tal natureza que está se desfazendo o sistema político, né? Mesmo em países de tradição mais, a Espanha, que tem basicamente 2 partidos, a corrupção pegou tão forte. Eu não penso que é exclusividade brasileira, não. Na Espanha é uma tragédia. Todo dia tem um caso novo, então a população vai ficando descrente, né? Bom, se você tiver uma coisa americana, eles vão ter que dar uma solução, e como é dinheiro, num dado momento vão dar alguma solução. Bom, aqui não está nesse ponto ainda. Então o pessoal fala, vamos fazer uma reforma. Você vê, a própria presidente Dilma tentou utilizar o movimento de protesto para fazer uma reforma política. Morreu. Morreu na hora. Quer dizer, primeiro que ela foi por um caminho que não dava certo, mas mesmo que for, morreu. Quer dizer, os partidos se juntam, bloqueiam e acaba o
tema, sai da conversa o tema. Então, ou seja, a crise não se aprofundou tanto. A descrença existe, mas ela fica ainda limitada àqueles que leem jornal, digamos. Ou agora na mídia social. A mídia social vai ampliar essa inconformidade com... Porque são pessoas que vão se informar mais das coisas em conformidade. Mas o grosso da população ainda não tá nem aí para o que está acontecendo. Enfim. Então, eu acho que a mudança só vai ocorrer quando aprofundar, houver uma crise maior política. Aí é que você pode mudar. Hein? Aí, se for Black Bloc, não sei se faz alguma coisa depois. Aí vem as Forças Armadas, aí dá Egito. Não é melhor por aí, não. Bom, boa tarde, meu nome é Stephanie Grimaldi, eu sou do 8º semestre de Relações Internacionais. E, complementando um pouquinho o assunto do Black Bloc, bom, basicamente, eu acho que destruir é mais fácil do que construir alguma coisa. Eu acho que o caminho não é esse. Primeiro, que existe uma falta de foco. Segundo, que você tem que focar em questões menos polêmicas. Se você quer realmente fazer uma mudança e você quer realmente que essa mudança seja executada em um curto, médio prazo, você tem que focar em questões de interesse coletivo e não pode ser ter várias pessoas falando de assuntos dispersos. E seria muito mais produtivo, ao invés de sair destruindo as coisas, chegar e montar um projeto de politização da população. Porque muitas pessoas simplesmente não têm ideia de como funciona o sistema político brasileiro. E acho que esse seria um primeiro passo. E a minha pergunta seria mais ou menos na relação do papel do presidente da República nas relações internacionais e qual seria essa interação entre o presidente e o Itamaraty e se, nos últimos anos, o senhor percebeu alguma alteração no papel do presidente, né? Primeiro, as suas considerações eu acho que são corretas com relação à questão que a saída construtiva não é via Black Bloc, porque é um fenômeno que está a um mal-estar, mas não leva ao passo seguinte. Segundo, a conscientização é sempre boa, mas você vai precisar, num dado momento, que alguma liderança enfim, dê foco ao que está acontecendo. Porque para o movimento social, qualquer que ele seja, ter consequência, precisa ter algum foco. Né? Eu participei muito ativamente da Direta Já, que era um movimento para acabar com a ditadura. Né? Bom, levou anos e tal, acabou. Né? Bom, depois tínhamos que uma nova Constituição. Fizemos. Tem que ter algum foco para poder... E um foco que seja sensível à população. E o que você disse também é verdade. Quer dizer, a população não sabe nem como funciona o sistema político. Né? Então, não é fácil mostrar qual seria o caminho, porque as pessoas não conhecem onde é que as pedras estão localizadas. Mas tem que haver. Tem que, num dado momento, alguma liderança, 1, 2, 10 que sejam, tem que encontrar uma proposta que entusiasme a população para um caminho construtivo. Então, eu concordo com você nisso aí. Segundo, no que diz respeito ao papel da presidência da República. Bem, de um certo tempo para cá, o que eles chamam de diplomacia presidencial passou a ter muita vigência no mundo. Na medida em que você tem os meios de comunicação mudaram, que o presidente pega o telefone e fala um com o outro, é óbvio que o papel do presidente muda de função. Né? E no momento que eu fui ministro do exterior, até eu, no fim, todo dia, você recebia pilhas de telegramas das embaixadas, criptografados, não sei o que e tal. Bem, hoje, aqueles telegramas são inúteis, porque quando você vai receber, todo mundo já sabe. Tudo está online. Né? O pobre embaixador fica lá, prepara um relatório, quando chega na mão do ministro ou do presidente da República, então nem se fale, já sabe. Né? Então, muito do que era formal, que fazia parte da diplomacia, perdeu um pouco de sentido. E, por outro lado, os que tomam decisão passam a ter mais acesso direto às fontes. Né? Então, você teve um aumento grande do papel dos presidentes na condução da política externa. Isso tem, enfim, é uma situação. Não adianta você gostar ou não gostar. Hoje você tem os presidentes têm mais capacidade de se relacionar uns com os outros, têm mais informação, os ministros também e tal, centralizou.
Agora, obviamente, o relacionamento de um país com outro não pode passar só pelo presidente. Depende de uma opção de coisas que o presidente não sabe nem pode saber. E aí depende, você tem que ter uma burocracia especializada. A importância dos diplomatas vai continuar, porque eles é que levam no dia a dia as relações de um país com o outro, e na área econômica, na área tecnológica, em tudo, né? E crescentemente você tem o que se chama de public diplomacy, diplomacia pública. Quer dizer, que os países não dependem só dos canais políticos para ter presença, mas dos canais culturais, por exemplo. Né? O soft power, que os americanos chamam, né? A influência que você pode ter. Hollywood fez mais pelos Estados Unidos do que muitas ações diplomáticas americanas, né? E por aí vai. Quer dizer, então, hoje o mundo de relações internacionais é muito mais complexo. Nesse mundo, alguns personagens ganham relevo, os presidentes, e o relevo é proporção direta com a importância do país. Claro que tem alguma coisa a ver com a personalidade de quem está no comando, mas a Merkel, eu não sei como é que é a personalidade dela, mas ela manda na Europa, porque a Alemanha manda na Europa. Então a Merkel tem um peso grande e qualquer que venha estar no lugar dela vai ter peso. E poderá usar melhor ou pior esse seu peso, mas vai ter peso. Eu acho que sempre tem um coeficiente pessoal que conta, né? Enfim, da minha experiência de contato com vários líderes, não é difícil você perceber por que alguns têm mais capacidade de persuasão do que outros, que são melhores, né? Pelo menos na defesa dos seus pontos de vista, dos seus interesses. Mas não é isso que conta. O que conta são os países mesmo, a força que os países têm e a capacidade que eles têm de se organizar nos vários setores que vão conformar o seu relacionamento com outros países e tudo mais. Então é isso, você vai ter crescentemente um papel para os presidentes. Alguns têm mais gosto pela política externa do que outros, né? Isso conta também, né? Tem uns que não gostam, não se concentram muito mais na coisa interna, né? Se você soubesse o grau de pouca informação que muitos presidentes importantes têm no mundo sobre o que acontece fora do país deles, é espantoso, não sabe quase nada, né? Mas outros têm muitos que têm informação, têm visão. E você tem, hoje em dia, o mundo cada vez mais depende de decisões que são ajustadas globalmente. Então, isso vai depender de personalidade, seja capacidade também de moldar as coisas. Como nós estávamos falando aqui sobre a mudança no Brasil, num dado momento você tem que ter liderança. Não é que a liderança sozinha não faz nada, mas sem liderança também não faz. Tem que ter uma liderança que expresse um movimento da sociedade, que tenha capacidade de expressar esse movimento. Se você for ver o que está acontecendo na Europa nos últimos anos, nota-se uma grande falta de liderança para poder encaminhar as questões. Os americanos foram mais capazes, na crise, de fazer os absurdos que tinham que ser feitos, fizeram, porque tinha liderança para fazer. Na Europa houve muita indecisão sobre o que fazer. Você vai ao Japão, é uma coisa espantosa. Agora é a terceira, mas era a segunda economia do mundo. A incapacidade política era gigantesca da liderança japonesa de poder transformar aquele poderio do Japão material em influência nas questões gerais e internacionais, né? Já os chineses, no passado, com muito menos poderio, hoje não, muito menos, tinham capacidade de expressar o seu poderio internacional. Então você vai ter sempre um papel importante para a liderança e para o papel de uma diplomacia presidencial. Boa tarde, sou o Rafael. Eu estou fazendo agora um trabalho de conclusão de curso também, eu estou no 8º semestre, igual o Camarini. Eu gostaria de saber um pouco, a gente está falando um pouco mais do modelo de FMI, né? E da situação brasileira em que, dos anos 70, com os militares também, e um pouco mais avante com a redemocratização do Brasil. Eu queria mesmo saber uma opinião sua, como é que foi o processo, o modelo de atuação que o FMI fez em cima do Brasil, com o Conselho de Washington também, um pouco. E também outra situação foi como você pegou o Ministério, a Secretaria de Economia na época, como é que vocês pensaram, porque foi um plano bastante mais voltado a uma situação de crise, vocês tinham que dar um turnaround em cima do Brasil para um funcionalismo público melhor. Queria saber também como é que foi essa situação em que você pegou o Brasil nesse momento de crise e como é que você conseguiu dar essa volta por cima.
Obrigado. Veja, começou o seguinte, você falou do FMI, crise e tal. Quando eu fui ministro da Fazenda, nós estávamos num foco tremendo, no miolo do furacão, né? No olho do furacão. Por quê? Porque o Brasil tinha vindo nos anos 70, da década de 70, para um processo de crescimento econômico razoável, um momento em que você teve a possibilidade de um crescimento grande da economia, crescia 7% ao ano, a economia brasileira, o regime era militar, e na verdade, isso durou até que houve a crise do petróleo. A crise do petróleo, a primeira delas, foi de 78. O que é a crise do petróleo? Uma decisão dos produtores de petróleo de elevar o preço brutalmente. Eles tinham uma posição muito forte no mercado internacional, conseguiram impor preço e impuseram. O Brasil não produzia petróleo, e o que ele produzia era ínfimo comparado com o que precisava, se endividou para poder continuar sobrevivendo. E daí por diante engatou em dívidas, uma dívida externa muito forte e uma inflação muito grande. Quando veio a década de 80, sobretudo por causa da crise de 82, de novo, de petróleo de novo, mais uma vez, o Brasil estava num beco sem saída. Um beco sem saída, e então a tentativa era de enganar o FMI. Por quê? Porque quando os países ficam sem poder pagar, para que foi feito o FMI? O FMI foi feito no final da Segunda Grande Guerra Mundial para permitir que houvesse um fluxo de trocas mais forte entre os países e que houvesse um sistema que garantisse aos credores que os devedores pagariam. Então, o FMI, basicamente, é um organismo que analisa a situação dos devedores e, portanto, ele beneficia os credores, para dar garantia de que você vai ter como pagar. Quando o país fica encalacrado, ele não tem como pagar mais nada. Quando não tem quando pagar, ele, no limite, pede moratória. Moratória quer dizer o seguinte: eu deixo de pagar minha dívida porque eu não posso pagar. Quando o país faz isso, o mercado internacional reage, se secam as fontes de suprimento financeiro. Os bancos param. Aí para o comércio. E aí vai numa degringolada da economia crescente e tal e coisa. Então, até que o país chama de novo o FMI, para ver o que o FMI vai fazer. Vai fazer um plano de ajuste da economia. O que significa isso? Você vai ter que gastar menos, cobrar mais imposto e poder ter superávit primário. Sobra para você poder honrar a sua dívida. É isso. E aí, quando o FMI dá de acordo que o programa é bom, os bancos voltam a emprestar e o comércio volta a funcionar, a economia começa a se restabelecer. Bom, o FMI foi sendo crescentemente um instrumento desse tipo de pressão e tendo uma visão muito cega sobre as realidades dos países. Isso se tornou muito fortemente patente mais recentemente na crise asiática. Quando eu peguei o Ministério da Fazenda, o Brasil estava altamente endividado, externamente e internamente. E a inflação era galopante. Na média era 20% por mês, quando eu era ministro. Quer dizer, é ingovernável. Bom, então você tinha que fazer um programa de sair do buraco. O FMI não concordou com o Plano Real. É curioso, as pessoas não sabem disso. O FMI não concordou com o Plano Real. Por quê? Porque eles achavam que nós, os que estavam no governo, não tínhamos força política, que é verdade. O Congresso estava muito mal na época, o Collor sofreu impeachment, era o Itamar, não tinha força política para fazer reforma, e que o programa não era suficientemente de arroxo da situação de gasto, para poder segurar mais o gasto, e que a equipe era muito jovem, muito inexperiente. Isso me foi dito diretamente. Na época, o chefe do FMI era um francês, que eu conhecia, porque ele era amigo de um ex-primeiro-ministro da França, que é meu amigo, o Rocard, o Candessu. Bom, então, estávamos tentando fazer uma negociação e nós precisávamos, antes de mais nada, o Brasil tinha que renegociar a sua dívida externa, porque no governo Sarney ele pediu moratória. Então, o crédito parou. Então, nós tínhamos que encontrar alguma maneira. E os bancos, o Brasil tinha dívida com 700 bancos. Os bancos não aceitam renegociar a dívida se não tiver uma aprovação do FMI para um plano que dizer que o país vai sair do buraco.
e nós estávamos renegociando essa dívida eternamente, já estava diante do tempo do Sarney tentando, vários, inclusive o Malan foi um dos chefes da negociação, o Sérgio Amaral, que foi ministro meu também, foi chefe de negociação, aquele outro, o Jório, que era o embaixador, foi chefe. Todo mundo negociava e nunca se chegava a acordo, porque o que é renegociar a dívida? Basicamente dizer o seguinte: olha, eu não vou te pagar o que eu estou devendo, porque eu não tenho dinheiro. Então eu vou te pagar menos e preciso de prazo. E a briga é essa: por quanto tempo, quanto é que é a redução da dívida e em quanto tempo eu vou pagar e qual é a taxa de juros. Bom, então nós tínhamos que fazer um acerto para acabar com a moratória, porque senão não tínhamos como sair do buraco. E na hora de acabar com a moratória, precisava que o FMI dissesse que o programa era bom. O Malan foi lá negociar e eu era ministro e ele era presidente do Banco Central. Ele me disse o seguinte: é melhor você não ir, se estiver muito difícil eu te chamo. Um dia ele me telefonou: olha, vem porque o negócio está preto aqui, não vai. Tá bom, então eu fui. Cheguei lá, era o Candice. O Candice pediu para ter uma reunião comigo sozinho. E me disse: olha, eu não consigo aprovar o plano de vocês, dos técnicos nossos, porque eles não concordam. Eles acham que não vai funcionar. E eu confio em vocês. Então eu vou dar uma carta. E ele me mostrou. Ele tinha escrito em francês uma carta, ele me escreveu isso num jantar que eu tive ontem, onde ele dizia umas coisas vagas para ver se os bancos aceitariam uma declaração dele sem a aprovação do FMI. Bom, eu não vou entrar em detalhes, que é muita tecnicalidade. Nós já sabíamos que ia acontecer um impasse, então nós começamos a comprar títulos do Tesouro Americano, que era necessário para servir de contrapartida à redução da dívida, e nós achávamos que o FMI não ia dar autorização ao Tesouro Americano para emitir os títulos, nós compramos sem eles saberem. Enfim, nós nos preparamos para uma guerra, e quando eu decidi, olha, ele ficou sabendo, ele disse: você já tem o negócio. Então, e não precisa passar pelo FMI. Vai no BID, que era um amigo nosso, o Iglesias, ele vai aceitar ficar com os títulos e faz a renegociação. E nós fizemos a renegociação da dívida sem o apoio do FMI. A renegociação quer dizer o seguinte: a dívida diminui a dívida e você tem que... É uma confusão danada, tem que trocar seus títulos todos com muitos bancos. Eu passei a manhã inteira, eu e o Malan, no Canadá, assinando novos títulos, novos acordos de dívida com os bancos, reduzindo os juros, aumentando o prazo e diminuindo o montante. Então, foi o primeiro passo para poder acertar, sem o FMI. Feito isso, você tem um alívio, porque começa a haver, então, uma circulação de dinheiro, porque os bancos passam a te dar o crédito necessário para o comércio externo, interno, etc, etc. Bom, e o FMI nunca aprovou o Plano Real. Ele foi feito sem o FMI. Aqui o pessoal critica: está na mão do FMI, porque não sabem, né? O FMI não concordou achava. Por que não concordou? Porque achava que nós não tínhamos força política e porque o plano não era como eles não gostariam que fosse. Como é que eles gostariam que fosse? Arrochando o salário, muito fortemente. Arrochando os gastos, muito fortemente. E nós dissemos: não dá, se arrochar aqui, estoura. Bom, eles fizeram isso na Ásia e estouraram, né? Mas depois, em 97, o nosso foi feito, o plano foi em 94. Né? Eles fizeram isso em vários países, eles arrebentaram vários países. Por que o Brasil não se arrebentou? Porque nós não seguimos aquele receituário. O pessoal falava de consenso de Washington, mas porque não sabe das coisas. Nós não estávamos seguindo o receituário de Washington, nem consenso de Washington. Estávamos tentando sair do buraco dentro das possibilidades que nós tínhamos. A grande dificuldade para o Plano Real, que foi o que permitiu sair do buraco, era de resolver a dívida externa, era resolver a dívida interna. Porque todo mundo devia, todo mundo não sabia quanto. Os estados deviam à União, os bancos deviam não sei o quê. Os bancos estavam quebrados, era uma confusão sem tamanho. Isso é que levou muitos anos para fazer. O truque de mudar a moeda, que foi o que impressionou, era um truque, o RV, não sei o quê e tal, dar um ponto de referência, mas tem que fazer o que está por trás, é botar ordem na finança pública. Ou seja, isso tem que fazer sempre. O modo de fazer é que o FMI tinha uma fórmula rígida que arrebentava os países. Agora eles aprenderam, já não fazem com aquela violência. E também a força dos países, como o Brasil no FMI, aumentou. O FMI é composto por vários países e tem uma representação em função da proporção do capital que eles aportam lá. Então, aumentou a nossa capacidade de negociação. O FMI mudou muito também de lá para cá.
Agora, quando chega uma situação de desespero, o FMI vai dizer a mesma coisa. Como se, mesmo que não tenha o FMI, você diz, ó, você só sai do buraco se você der um jeito de pagar um pouco, negocia, paga um pouco sua dívida, aperta um pouco. E aí é uma questão de equilíbrio. Quanto você vai apertar? Tem um momento que não dá para apertar, que o pessoal não pode morrer de fome, você não pode paralisar a economia. Então, eu acho que a grande proeza do Plano Real foi fazer a estabilização sem que o sacrifício fosse em cima do salário. Você pode ver os dados que pode não ter havido ganhos na proporção que se gostaria, mas não houve perda. Houve manutenção do salário real, né? Então, isso não era fácil de fazer. E também não houve paralisação do gasto público. Mas houve disciplina, está até hoje. A lei de responsabilidade fiscal, né? Aí hoje você sabe como é que maneja. Todos os países estão mais ou menos adotando as mesmas fórmulas. Você tem que ter algum controle do gasto público para você poder ter uma política monetária, isso é, a sua taxa de juros pode ser mais baixa com o tempo, e você pode ter também uma política de câmbio, né, que seja um pouco mais adequada. Tem que combinar política fiscal, gastos, política de juros e política de câmbio. Em que proporção você faz isso, com que força você tem para impor uma disciplina que varia. Se você está numa ditadura, é mais fácil. Uma democracia tem que passar pelo Congresso tudo, ele tem que levar pau o dia inteiro, criticar o dia inteiro, então você vai ter que fazer, tem que acertar o sistema. É isso. A explicação foi longa porque a questão é complicada, né? E pouca gente sabe realmente como é que as coisas operam no cotidiano da vida do poder, né? Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Kathleen, eu sou aluna do 6º semestre de Relações Internacionais e minha pergunta muda um pouquinho a direção da conversa. Vamos lá. Eu estava fazendo a minha pesquisa da iniciação científica e eu vi que o senhor é membro honorário do Clube de Roma, se os dados ainda estão atualizados no site. E eu queria saber do senhor o seu envolvimento com o clube hoje e também sobre as questões de mudança climática no seu governo e a relação disso com as políticas de prevenção de desastres naturais no Brasil. Prevenção de? Desastres naturais no Brasil. Bom, primeiro vamos lá ao Clube de Roma. O Clube de Roma, quando foi criado, ele tinha uma posição bastante difícil de ser aceita. Por quê? Porque ele tinha uma proposta que era o seguinte: os recursos naturais vão se esgotar e só tem uma saída, é crescimento zero. Ora, crescimento zero para um país como o Brasil é condenar o país à pobreza. Então nós todos éramos muito críticos do Clube de Roma, eu também. Bom, depois o Clube de Roma foi mudando de posição e, de alguma maneira, você hoje tem... As pessoas que têm uma certa racionalidade sabem que tem que prestar atenção aos recursos naturais. Você não pode... Você vai ter que equilibrar a necessidade do país satisfazer suas necessidades, portanto, crescer, com respeito ao meio ambiente, aos recursos naturais. A posição do Clube de Roma hoje é essa. Eu não tenho nenhuma participação ativa no Clube de Roma. Eu nem sabia que eu era honorário de lá. E aqui, porque quando fundaram o capítulo do Clube de Roma aqui no Brasil, eu ajudei, fui lá, né, e disse que acho que era preciso prestar atenção às questões naturais, ambientais e tudo mais. Isso eu acho que é uma questão realmente central. Quer dizer, você hoje não pode pensar em crescimento sem pensar de que modo faz o crescimento. Porque o aquecimento global está aí. Olha, quando houve a reunião do Rio, essa última do Rio de Janeiro, como é que se chama essa conferência do Rio mais 20, eu fui lá e eu participo de um grupo chamado Elders, que são uns líderes, enfim, um grupo de 10, 12 líderes aí. E, entre os quais metade é prêmio Nobel. Então, fizeram um encontro com prêmios Nobel em física, química, não sei o que lá, eu fui, lá no Rio. Todas as pessoas que têm noção do que está acontecendo, né, dos que eu ouvi, todos dizem que ou toma cuidado ou realmente você está dilapidando o planeta e com riscos enfim, grandes no futuro. Então é uma irracionalidade você não prestar atenção ao que está acontecendo. Tem que tomar medidas contra o aquecimento global. E outras mais, de preservação, de meio ambiente e tudo mais. Quando eu estava no governo, em primeiro lugar, a posição do Brasil tradicional era uma posição ajustada à época do Clube de Roma, quer dizer, contra o Clube de Roma, contra o crescimento zero. Quando houve a Conferência de Estocolmo, que foi em 72, a posição do Brasil é a seguinte: bendita poluição.
porque quanto mais fábrica vai poluir, mais é melhor para nós. Era essa a posição do Brasil. E a frase foi de um ministro famoso na época. Bom, eu participava de um grupo nessa época, com alguns dos primeiros que fizeram a crítica do desenvolvimento dessa maneira. Era o Inácio Sachs, né, que é um francês polonês que morou no Brasil, e um norueguês chamado Galtung, um suíço que criou uma fundação chamada FIPAD, Fundação Internacional para o Desenvolvimento Alternativo, lá em Nyon, na Suíça. Eu era do conselho disso aí. E foi aí que se inventou o conceito de ecodesenvolvimento. Foi uma das primeiras tentativas de compatibilizar a necessidade de você continuar crescendo e ter respeito ao meio ambiente. Quando eu cheguei ao governo, a posição do Itamaraty era muito restritiva, porque para negociar o acordo de Kyoto, que foi tremendo. O Clinton tinha dificuldade nos Estados Unidos, porque os americanos eram contra, e ele queria. E eu tinha dificuldade aqui também. E muitas vezes falei com ele pelo telefone, para ver chegar a um entendimento. Chegamos a fazer foi o Brasil quem mais articulou lá uma certa cota e tal, nessa direção. Mas com muita dificuldade, porque a burocracia brasileira era ultranacionalista no sentido antigo. Dizia, olha, essas coisas são, no fundo, para impedir o crescimento do Brasil. Então era difícil convencer as pessoas que não é para impedir o crescimento, tem um outro tipo de crescimento mais saudável. Como o Fábio Feldman era deputado, meu amigo e tal, ele me influenciou muito, nós criamos o primeiro, aqui no Brasil, no meu governo, eu me lembro como Conselho sobre Aquecimento Global. Eu presidia o conselho. A influência era pequena, porque o Brasil era bastante surdo a essas questões. Agora, com o tempo, as posições estão melhorando, estão mudando bem, né? E a última reunião em Copenhague houve uma mudança importante da posição do Brasil, pelo menos no discurso, né, nessa matéria, né? Até bem pouco, a posição do Brasil era muito próxima à posição da China. China, Índia, Brasil, os BRICS. E era muito no seguinte, quem poluiu foram eles que se resolvam a questão. Ora, tudo bem, mas hoje a China é uma grande poluidora, nós estamos nesse caminho, né? Os chineses mudaram de posição, os chineses estão prestando atenção à questão do meio ambiente, né? Então eu acho que essas coisas estão evoluindo e você vai ter que evoluir mais e, obviamente, a responsabilidade maior é dos que poluíram mais, mas nós estamos começando a poluir muito também. E o mais dramático é que, no caso do Brasil, como a nossa indústria é recente, ela não é o principal fator de poluição. Nos países tipo União Soviética, China, a indústria era poluir. Aqui não, porque a indústria foi se adaptando, tinha máquinas mais modernas e tal. Quem mais polui no Brasil é queimar a terra, queimar a mata. E não tem argumento que possa justificar queimar a mata. É uma sandice, né? Você pode ter impossibilidade de não deixar queimar. Nós fizemos um acordo com a China para ter um satélite que temos, para olhar, tirar fotografia da Amazônia não sei quantas vezes por dia. Aquilo, para mim, era uma tragédia, porque você vê onde está queimando e não tem como fazer nada, você não tem instrumento, não tinha, agora tem. Não tinha instrumentos para chegar lá. Então, mas hoje já tem mais consciência, os governadores são muito importantes, os prefeitos, a coisa local é muito importante, já tem mais consciência, a população tem mais consciência, né? Então não tem o que justifique que um país como o Brasil polua muito porque queima muito mato. Então, é uma coisa que não tem, é amazônico, quer dizer, não tem racionalidade nenhuma. E quando você vê os dados, não precisa daquela terra para você produzir, se é para continuar sendo celeiro do mundo. Não precisa, nós temos bastante terra aqui. Então eu acho que hoje já existe uma posição melhor no governo brasileiro e a Marina ajudou nisso aí, bastante. E eu ajudei a Marina também a aprovar projetos lá no Congresso, que o PSDB também tinha. Se você é PSDB do Maranhão ou do Amazonas, fica do lado contrário. Acha que para acabar a pobreza tem que queimar a terra. Então tem que ter cuidado, como é que convence as pessoas. Então houve um progresso razoável na visão das coisas. Eu acho que a mudança de posição da China é muito importante. Os chineses estão realmente preocupados com essa questão. Mas ainda falta muito a fazer para poder evitar essa deterioração das condições ambientais. Boa tarde, sou João Pedro, faço Relações Internacionais também, estou no 8º semestre. E a minha pergunta também é referente à economia. O senhor disse que durante a década de 70 e 80 o Brasil acumulou uma série de dívidas,
Bom, sobre o que eu vi, sobre o que eu li também, até 1994 o Brasil tinha uma dívida pública de aproximadamente 60 bilhões de dólares. E em 2002 o Brasil, a gestão econômica, a equipe econômica do senhor entregou para o próximo presidente uma dívida pública de 245 bilhões de dólares, ou seja, um aumento de 4 vezes o que era antes. Bom, eu gostaria de saber se o senhor faria as políticas como taxas de juros elevadas, enfim, metas de inflação. Eu gostaria de saber se o senhor faria diferente hoje, né? E se, olhando hoje, analisando agora, o senhor acredita que essas políticas foram corretas, foram geridas de maneira correta? Em primeiro lugar, é o seguinte: você tem que ver a dívida em proporção do PIB. A dívida em si não quer dizer nada. Qual é a proporção da dívida com relação ao PIB? Segundo, no meu período, o que aconteceu foi reconhecimento de dívidas que não eram reconhecidas. O que nós chamávamos de esqueletos. Foi o que eu disse um pouco antes aqui. Ninguém sabia quem devia quanto a quem. O que nós fizemos foi registrar como dívida o que não aparecia como dívida. Nós não tomamos dinheiro novo. Nós consolidamos as dívidas que já existiam e explicitamos as dívidas. Não houve um aumento pela ação do governo. Como é que era isso? Como é que se podia fazer isso? Por exemplo, isso foi antes do meu governo, o governo Itamar. O setor elétrico brasileiro devia ao governo federal 22 bilhões de dólares, que na época era metade da dívida externa. E não pagava. Por quê? Porque os estados usavam energia, digamos, de Itaipu e não pagavam ao governo. Isso não estava registrado. Quando você registra, os bancos tinham buracos enormes que não estavam registrados. Quando você registra, assusta. Mas é necessário registrar para poder dar credibilidade. Por que foi possível, apesar do que você disse, o meu governo ter credibilidade internacional? Não deveria ter, se fosse simplesmente que estivesse se endividando. Não, ele estava corrigindo situações. Foi um trabalho de reconstrução do sistema financeiro brasileiro e de crédito. Taxa de juros. Obviamente, ninguém gosta de taxa de juros alta. Você acha que a Dilma está feliz que a taxa de juros vai chegar a 10? Mas vai chegar. Ela pode fazer diferente? Não pode. Por quê? Porque a situação não vai... Se ela não fizer isso, explode a inflação. Quando nós assumimos, o nosso principal problema era a inflação. E a principal, que chama-se âncora, era a taxa de juros e a taxa de câmbio. A boa âncora não é essa, a boa âncora é a fiscal. Levou anos para poder aprovar a lei de responsabilidade fiscal. Foi aprovada no ano 2000. Até lá, você não tinha instrumentos para controlar o gasto. Então, o que acontecia? Os governadores tinham bancos, bancos dos estados. Eles tomavam emprestado do próprio banco público dinheiro para o governo. E tomavam dos bancos privados dinheiro por taxas altíssimas de juros, muito mais altas. Nós tínhamos que reconsiderar tudo isso. Pegar a dívida de São Paulo só a dívida de São Paulo de 50 bilhões de dólares. Dessa maneira. Nós puxamos tudo para o governo federal. E fizemos com São Paulo o que nós pedimos que os bancos fizessem conosco. E que agora o prefeito de São Paulo está sendo beneficiário, que estão baixando os juros dele. É aquela mesma dívida. Só que nós reconhecemos a dívida, olha, a dívida é tanto, nós vamos dar a você 30 anos de prazo, em vez de você pagar 7% ao mês, vai pagar 7%, sei lá quanto, ao ano, e vai acertar. Mas a situação sendo assim, se você não tem os instrumentos fiscais para você baixar a taxa de juros, não tem jeito. E quando você tem uma pressão externa, que às vezes vem, você tem que, de mesma maneira, ou você levanta a taxa de juros, ou você não tem como fazer. Então, isso não é uma questão da vontade da pessoa, não é uma política que dependa do que você quer. Ninguém quer taxa de juros alta. Nem os banqueiros, porque a taxa de juros alta não é formal, porque vem inflação, vem inadimplência, não sei o quê. Os especuladores ganham, são os que ganham. Então, se você olhar, você não pode nunca julgar uma política anacronicamente, fora do momento. Não adianta você dizer o que eu faria hoje, mas se eu estou naquele outro momento, as condições eram outras, eu não tinha os instrumentos que tenho hoje para fazer. Claro que eu podia ter feito, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu podia ter, não é baixar a taxa, é transformado, fazer o câmbio flutuar antes. Por que nós não fizemos? Porque tínhamos medo. Medo do quê? Da inflação. Porque, então, isso é o Delfim que disse isso, como é que chama? Populismo cambial. Bom, porque era para cada reeleição, que reeleição?
Você tem uma visão desse tamaninho, pensar que quem está lá com aquele problema monstruoso está pensando em reeleição. Está pensando como é que evita que volte a inflação. O nosso medo é se nós deixássemos o câmbio, que era fixo, ficar flutuante, que isso aumentava os preços brutalmente e disparava a inflação de novo. Então é isso, você tem que ver como é que você conduz a política. Os resultados foram inequívocos, né? Desse ponto de vista, ninguém pode negar o que era o Brasil, o que é o Brasil, e se não tivesse havido todas essas políticas que nós implementamos, não teria havido o Brasil de hoje. É isso. Então, mudando um pouco o tema, eu vou falar sobre um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que é mão de obra estrangeira qualificada. Eu vi uma notícia recentemente da Secretaria dos Assuntos Estratégicos do governo, que o governo planeja que 4 milhões de estrangeiros venham ao Brasil trabalhar em um longo período. A pergunta que eu queria saber é se durante o seu governo, qual era a sua opinião sobre a mão de obra qualificada no Brasil, no seu governo, e se você acha que 4 milhões de estrangeiros vindo trabalhar no Brasil pode gerar algum problema social e de sindicatos, porque o que aconteceu com os problemas dos médicos estrangeiros aqui no Brasil ocorreu meio que um preconceito, e você acha que em outras áreas isso pode acontecer também? Bom, vamos lá. No meu período, não havia o que hoje existe. Ou seja, a demanda ser maior do que a oferta, né? Isso, infelizmente, porque o bom é que a demanda seja maior que a oferta, né? Mas nós estávamos saindo de uma situação caótica e o Brasil, quando foi montado o sistema de imigração, foi no tempo do Getúlio, é muito restritivo. Havia a lei dos 2 terços, que obrigava que as fábricas tivessem pelo menos 2 terços de brasileiros, porque isso veio do período da imigração. E no começo do século XX, em São Paulo, 2 terços dos operários eram estrangeiros, nascidos fora, operário, né? Então, a reação brasileira foi: vamos limitar os estrangeiros. Bom, era tão limitado que mesmo para você contratar algum professor era quase impossível de fora. Eu tentei mudar isso, porque eu sou favorável a que haja maior flexibilidade de mão de obra. Eu acho que é claro que isso tudo é política. Você não pode dizer é assim. Depende do momento, da circunstância. De repente, você tem gente capacitada no Brasil, vai trazer gente de fora, vai baixar o salário e vai ocupar espaço. Mas nesse momento, eu fui talvez o único de oposição que fui favorável aos médicos agora. Eu declarei: olha, isso é uma bobagem. Por que você tem que proibir médico porque é estrangeiro? Nós estamos cheios de médicos brasileiros lá fora. Você tem que ver a qualificação deles, né? E agora, proibir, se você está precisando, não vejo muita. Eu mesmo vale para sempre. Não sei se 4 milhões é um número. Você sabe se é plano. A Secretaria de Assuntos Estratégicos faz plano. Plano que obedece qualquer ideia. Isso não vai acontecer, né? Agora, que você vai ter necessidade, eu acho, de ter maior aporte de tecnologia estrangeira, já está tendo. Já está tendo. Tem uma migração de gente capacitada, sobretudo porque a Europa está com dificuldade. Isso, eu não acho que isso seja negativo, né? Claro que sempre dentro de limites, né? Isso não supre a necessidade de nós formarmos gente aqui, de melhorar a qualidade dos brasileiros, mas até para estimular isso aí. Eu acho que tem que haver tem uma maior flexibilidade nessa... Eu sou muito contrário a essa questão de corporativa. Monopoliza e fecha e tenho meu privilégio. Eu acho que é mais democrático deixar que haja mais aberto, com mais competição. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriela. Eu também sou do 8º semestre de Relações Internacionais. Aproveitando a questão sobre preservação ambiental, vocês estavam conversando, eu queria fazer uma ponte com a questão de governança global, a presença de novos atores no cenário internacional e afins. Eu queria saber como que o senhor enxerga a atuação e a presença cada vez mais ativa da sociedade civil nessa questão ambiental. Ela realmente é efetiva? Como que o senhor enxerga isso? Obrigada. Eu sou muito favorável. Veja, quando eu terminei o governo, o Kofi Annan me pediu que fizesse um relatório que durou mais de um ano para fazer, para a ONU, a respeito desse tema. Como é que as organizações não governamentais poderiam ou não ter participação na ONU? E era muito restritivo tudo, ainda é bastante. O relatório foi aprovado em tese, mas não foi implementado.
Eu acho que esse é um ator novo no mundo. Você tem que entender que o mundo hoje não se compõe só de Estado e mercado. É Estado, mercado e sociedade. E a sociedade tem que ter cada vez mais presença e participação. Não é fácil, porque vai ter sempre a questão de qual é a legitimidade. Então, a discussão na ONU era a seguinte: como é que aqui quem vota são os governos? Por quê? Porque os governos têm delegação do povo. Então, tem representatividade. As ONGs, as organizações não governamentais, as ONGs, não têm. Bom, isso é um pouco uma armadilha, porque, na verdade, os governos que estão lá, muitos são ditatoriais, não tem delegação de povo nenhum, né? Outros não são. E as ONGs não se legitimam pelo número de associados que têm, mas pela causa em si, pela validade intrínseca da causa, né? Se a causa for razoável, se ela conseguir convencer, tem que participar. Eu acho que crescentemente vai haver pressão da sociedade civil internacional. É sempre complicado. Veja agora na Rússia, está havendo um problema sério com o negócio do protesto lá da Greenpeace, né? Querem botar na cadeia, não sei o quê. E também é verdade que pode existir interesse econômico por trás de alguma dessas organizações. Mas isso é do mundo, isso é da vida. Sempre tem os que manipulam e não sei o quê. Eu acho que quase que é impossível, num mundo que está interconectado, que se globaliza cada vez mais, que as sociedades não tenham uma presença mais ativa. Sobretudo na questão ambiental. Vamos ter. Se você olhar como é que as Nações Unidas, a ONU, o que ela faz de efetivo, em grande parte, não é por causa dos governos, é por causa das organizações não governamentais. Qual foi a influência da ONU nas questões mundiais? Meio ambiente, a questão das mulheres, a questão das drogas, o trabalho escravo. E tudo isso é feito por quê? Por ONGs que se movimentam e atuam, né? E depois influenciam os governos também, né? E óbvio, não sei se é óbvio, mas enfim, sempre precisa tomar cuidado. Você não pode imaginar que alguém, porque fala em nome da sociedade civil, por isso só tem legitimidade. Depende, tem que discutir qual é a base de valor racional e de valor da proposta que tem, né? E tem que respeitar o interesse organizado, quer dizer, a soberania do povo, né? Que se expressa de alguma maneira. Portanto, tem que respeitar também os poderes democraticamente constituídos. Não pode só porque está falando... Aqui no Brasil tem muito... Eu falo em nome da sociedade. Calma, vai devagar com andou. Tem muitas maneiras da sociedade falar. Uma é você individualmente ou grupalmente, outra é partido, outra é o governo, outra é o Congresso. Tem que ter um certo jogo de equilíbrio entre esses vários fatores que influenciam a decisão. Agora, a questão central que se relaciona com a sua primeira pergunta sobre o movimento, a mídia social, é que no mundo contemporâneo, crescentemente, as pessoas querem ter participação no processo de deliberação. Querem ter uma voz a dizer, querem falar sobre. O que não quer dizer que tem decisão. A decisão pode ser mais formalizada, depende do voto, da representação, não sei o quê. Mas o processo de formação da opinião, a discussão sobre o que está acontecendo, cada vez mais gente vai querer participar, está participando. Você vê mesmo no próprio Congresso, com tudo que se critica do Congresso, ele se abriu muito. Eu fui senador no tempo do regime militar. Aquilo era uma terra morta, né? A oposição falava, não tinha a menor importância, tal, mas falava só por falar, e falava. Hoje, você vai no Congresso, é uma confusão, uma casa Maria Joana. Por quê? Porque a sociedade está lá, pressionando. Não é que em si eles tenham razão. Tem interesse bom, ruim, escuso, tem todo tipo de coisa, mas está aberto, né? Fazem hearings, comissões de audiência pública, não tem lei importante que passe sem audiência pública, audiência com a população. Isso é um movimento natural da sociedade contemporânea, né? E vai continuar, que vai ser crescente, e com essa mídia social vai aumentar a pressão da sociedade sobre a decisão. Eu acho que, de novo, a pergunta inicial, porque as estruturas de poder é que não estão habituadas a lidar com essa multiplicidade de focos de tensão, e não há fórmula mágica que resolva como é que você vai compatibilizar essas coisas, o interesse organizado do poder e o interesse espontâneo da sociedade. Às vezes vai prevalecer um, às vezes vai prevalecer outro. Quem mais? Presidente, eu sou a Natália, sou professora também do curso de Relações Internacionais. Eu tenho uma pergunta que retoma um pouquinho o debate do início, né, da nossa conversa. O senhor falava sobre esse tempo de desconfiança, né, em termos de
quebra de legitimidade do poder político em relação aos seus representados, né? Nós assistimos hoje a inúmeros casos de denúncia de corrupção e a uma atuação um pouco leniente desses órgãos em relação ao trato desses casos, né? Eu gostaria de saber do senhor como esses mecanismos, né, que se trata de uma rede no Brasil, são diversos, tanto fiscais quanto políticos, como eles têm atuado e se o senhor vê de forma positiva, né, essa atuação conjunta ou se essa defesa desses interesses políticos, né, da própria classe política, se ela acaba minimizando a atuação e a possibilidade de sanção desses outros mecanismos. Eu acho o seguinte, não há dúvida que os mecanismos de controle têm se aperfeiçoado no Brasil. Você tem o sistema de controle é grande, né? Você não imagina quantos, você sabe, realmente você tem o sistema de controle direto de cada órgão do governo, você tem o sistema de controle do Tribunal de Contas, você tem o sistema de controle da Ouvidoria Geral da União, que hoje tem outro nome, enfim, você tem vários sistemas de controle. E fora a controle da mídia social, etc, etc. Bom, então os casos se evidenciam crescentemente. Por outro lado, também é verdade que o poder político atua. E que também é verdade que você tem muita decepção, porque o Brasil está numa situação em que tudo se sabe e pouco acontece, né? Você vê a radiografia das coisas que se fizer um compêndio do que tem acontecido, é enorme, né? E você pode sempre dizer, mas sempre sim, dificilmente você tem qualquer situação no mundo que não tenha algum caso de corrupção, e é preciso tomar cuidado, muitas vezes não é o que parece, enfim, tem que examinar. Eu acho que a justiça tem um papel importante nessa questão toda, mas é indiscutível que nós estamos numa situação em que basta ler os jornais, que cada dia é mais um conjunto de fatos que são, enfim, à margem da lei. E a reação da própria justiça tem sido, sobretudo, lenta. Eu acho que e isso tem a ver com a nossa tradição jurídica portuguesa, ibérica. Aqui você tem recursos para postergar decisões para sempre. Então, é a sensação, que não é só a sensação, que os ricos e poderosos acabam postergando decisões e os pobres vão para a cadeia, né? O que aumenta a sensação de injustiça, né? Porque é verdadeira. Você tem isso. Agora, como é que se resolve isso aí? Não é uma coisa... Eu falei da Espanha aqui. Aqui é um lado da democracia que é um lado complicado. Também a ditadura é pior, porque a ditadura nem aparece. É que o financiamento de campanha, que é um dos focos disso aí, graves, de distorção, né, nessa matéria, né? E você vê mesmo em situações na França, toda hora parece casos, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Na Alemanha, países que têm mais tradição de controle, tem desvio. Agora, não tem muita alternativa, não basta dizer, bom, mas acontece de toda parte, mas não pode acontecer. E em muitos países houve melhora. Por exemplo, nos Estados Unidos. Você pegar os Estados Unidos na década de 30, 20, 30, a corrupção era espantosa, né? Sobretudo nas municipalidades. Era enorme. As leis foram sendo criadas, apertando, e está cheio de senador. Senador é mais raro, mas governador tem na cadeia nos Estados Unidos, né? Você vai aqui ao lado, na Colômbia, está cheio de parlamentar na cadeia, né? Não é que eu queira ver gente na cadeia, ninguém gosta de ver outro na cadeia, mas chega um momento que não dá para não ter tem crime, tem que ter castigo, né? Dentro da lei. Agora, o que a gente sente aqui é que a lei, quem tem castigo são os que não têm poder ou dinheiro, e o dinheiro é poder, né? Então é complicado, isso aí aumenta essa sensação de... E como você tem a mídia aberta, tem democracia, fica mais visível tudo que está acontecendo, né? E há outras coisas que são muito preocupantes. Por exemplo, agora mesmo, um caso que eu não estava aqui, mas essa coisa aí não é de político diretamente, o negócio dos Marcola e traficantes, não sei o que e tal. Quer dizer, na hora que o juiz vai lá e não deixa executar, meu Deus, na hora que a gente fica preocupado. O que é isso? Não é possível. Por que não deixa prender,
numa coisa tão dramática como aquela. Sabe Deus por quê, né? Então, e esse eu acho que é um dos pontos mais difíceis para o nosso futuro democrático. É como é que nós vamos fazer uma justiça mais célere, mais fácil de ser compreendida e mais efetiva. Que você tenha, havendo crime, haja castigo. Eu vou contar uma coisa pessoal. Quando eu era presidente, inventaram que tinha um chamado dossiê Caimã, que eu tinha roubado dinheiro não sei aonde, eu e mais o Mário Covas, não sei o quê. Bom, e não diziam de onde é que eu tinha roubado, nem onde é que... Mas tinha uma conta não sei aonde, tal e coisa. Bom, e isso levou anos, dossiê Caimã e tal. Bom, depois de descobrir... Porque foi nos Estados Unidos que começou, os americanos descobriram quem era, pegaram os chantagistas, quem comprou, sabe-se no Brasil, quem comprou, como é que utilizou, não sei o que e tal. Quando eu deixei a presidência, eu fui chamado por um juiz. Por quê? Porque eu era testemunha de acusação contra não sei quem, por esse caso. Eu disse ao juiz, mas senhor me desculpe, já faz 10 anos. Só agora? Eu era presidente da República. É uma chantagem contra o presidente da República. Eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei porque o que aconteceu com os que fizeram. Já se sabia, sabe tudo. Mas 10 anos, por quê? Porque os outros que fizeram eram poderosos. Não foi que os que fizeram, os que usaram, né? Eram poderosos, então conseguiram ir postergando. Se isso acontece, imagina um cidadão que não tem as prerrogativas que eu tinha. Não vai acontecer nada com a denúncia dele, nada, vai levar tempo sem ter. Então, isso não é que tem que ter de novo, estamos falando de reforma, tem que mudar o sistema, a legislação dessa coisa toda, né? E como é que se resolve isso. Houve avanços também. Você tem hoje o Tribunal de Pequenas Causas, que é uma coisa importante, né? Que você pode ter decisão mais rápida. Houve no Supremo Tribunal algumas decisões importantes, essa questão do... quando era tão irracional o nosso sistema que uma decisão no Supremo era para um caso específico. Então, eu vou lá, me queixo, o Supremo dá ganho de causa a mim. O outro que tem uma causa igual a mim não se beneficia da decisão, porque tem que ser caso a caso. E isso, os advogados sempre defendiam isso, porque também tem interesse em continuar fazendo a causa. Agora o Supremo tem uma decisão, o Congresso mudou. O Supremo pode dizer que ele tem, em casos específicos, a decisão por um caso vale para todos e para os processos que estão nas outras instâncias e que estão naquela direção, porque já sabe qual é o resultado, né? Foi um progresso importante. Tem havido alguma utilização de meios eletrônicos nos tribunais, mas a nossa justiça é muito pouco eficiente e, no caso de corrupção, não tem outro jeito. Tem que passar pela justiça, não basta ter a acusação, porque a acusação todo mundo acusa. Já que eu tinha não sei quantos milhões, uma conta, não sei aonde, tudo mentira. A acusação, você não pode tomar a acusação como verdadeira. Mas feita a investigação, vai para o tribunal vê que é verdade e tal, tem que haver. Essa sensação aumenta de impunidade, né? Começa a modificar um pouco. Tem pelo menos um deputado na cadeia agora, né? Não é que eu queria botar deputado na cadeia, é como símbolo, né? O Donadon, né? Está preso. Mas anos depois. Aqui tem um outro caso, eu não vou dar o nome porque é chato. Uma cidade que eu conheço aqui, foi eleito um prefeito, que já tinha sido prefeito antes, e que tem 7 ou 8 processos, condenado em vários, e o segundo lugar era um rapaz do PT. Então, na justiça local, deu razão de ganho de causa ao rapaz do PT. Muito bem. O outro, que perdeu, foi para o tribunal, ganhou no Tribunal Superior. Então, esse rapaz do PT foi falar com o juiz do outro tribunal. O juiz do outro tribunal disse: olha, o senhor tomou cuidado, o senhor sabe, fulano de tal, é verdade, ele tem... o rapaz do PT pede ao seu assessor que veja os processos dele. Veio o assessor e perguntou: qual o senhor quer ver? Porque tem tantos aqui. Bom, do cara que está no exercício hoje. Aí o juiz disse para o jovem lá: olha, é que ele tem muita influência política. É aqui em São Paulo. Aqui é uma cidade próxima de São Paulo e tal. Isso são muitos casos assim, quer dizer, o sujeito tem processo em cima desse processo. Não é só acusação, já está sabendo que já roubou, fez sei lá o quê, fez estrepulia, e continua.
Quer que faça o quê? A opinião pública tem que ficar insatisfeita. Mais uma última pergunta, se houver. Senão eu vou descansar. Vamos lá. Boa tarde, presidente. Marcelo da Silveira Campos. Eu estou fazendo a tese em Sociologia na USP, né, sobre drogas e justiça criminal, efeitos da política atual de drogas. Queria que o senhor comentasse um pouco os avanços, sobretudo recentes, na agenda de política pública sobre drogas, Washington, Colorado, nos Estados Unidos, ou o projeto do Uruguai, e o engajamento do senhor, que é uma das questões mais importantes que o senhor tem se engajado um pouco disso. Obrigado. Bom, já você disse o essencial. Quer dizer, está havendo uma certa mudança na opinião pública. Por quê? Porque a política que foi posta em prática, e basicamente sustentada pelos Estados Unidos há muitos anos, era uma política de que obrigou a formação na ONU de um tratado que existe, uma convenção, que tem como objetivo erradicar a droga no mundo, droga zero. Portanto, criminalizou tudo que é droga. Bom, como esse é um tratado, tem que ser obedecido e tal, o resultado é que você tem que ter uma ação repressiva, né? Bom, as tentativas de acabar com a produção de droga têm fracassado. Um exemplo mais irritante é o Afeganistão. Voltou a ser agora ocupado, é o principal produtor de heroína do mundo, ocupado pelas forças aliadas, sei lá de quem. A Colômbia, guerra contra a droga, com apoio Plan Colômbia, muito dinheiro e tal, treinamento militar, não sei o que e tal. Eu estive na Colômbia, falei na época era o presidente Uribe, e ele era muito guerreiro. E aí eu estive com ele e outras pessoas mais. E naquele dia que ele estava conosco, tinha sido publicado um relatório da ONU que mostrava o seguinte, que eles tinham conseguido diminuir um pouco a extensão do plantio de droga na Colômbia, mas não a produção, porque os contrabandistas aumentaram as técnicas de produtividade. Então, aumentou se você olhar numa perspectiva do tempo, a produção de droga da Colômbia, no caso de cocaína, no tempo é a mesma, não varia. A política foi muito mais repressiva, mas não adiantou nada. Por quê? O general que comandava a repressão na Colômbia, hoje ele é assessor do presidente do México, é um homem inteligente, ele me disse, olha, nós estamos matando aqui os contrabandistas, mas nós não estamos acabando com o contrabando. Por quê? Porque para cada um que morre, vem outro para substituí-lo. Pela mesma razão que no Rio de Janeiro, quando matavam gente e tal, vem outro avião, outro jovenzinho que sabe que também vai morrer, mas ganha dinheiro, e prestígio, e poder. Ele disse, olha, enquanto tiver consumo em expansão, o mercado dá o preço e nós não conseguimos acabar. Então, o que nós fizemos foi tentar mudar o foco. Diz, olha aqui, a questão não claro que não pode ter produção, deve tentar impedir, mas o principal é baixar o consumo. E você não baixa o consumo botando na cadeia. Botando na cadeia você aumenta o consumo, porque não há nenhuma cadeia no mundo que não tenha droga ilícita, por contrabando e tal. Você tem que ter prevenção, tem que ter educação e tem que ter meios médicos para poder, quando seja o caso, atender as pessoas. O país que mais fez progresso nessa matéria, que eu saiba, foi Portugal, que tem uma política de descriminalização do uso da droga. Descriminalizar não quer dizer legalizar, quer dizer, não é crime, não vai para a cadeia, porque se for para a cadeia, o usuário, se vai para a cadeia, piora. Ele não sai mais da malha do crime. Bom, então, em Portugal, você tira o estigma. Não vai ficar com o seu nome marcado, perder emprego, coisa nenhuma. E vai tentar dar mecanismos enfim, dele se ele for dependente, de deixar a dependência. No caso de Portugal, a droga principal é a heroína. A heroína tem uma coisa que substitui, que chama-se metadona. Então, o governo oferece a metadona. Eu fui lá ver. É dramático, porque é uma loucura. Ele injetar droga, você ter dependente, fazer o quê? Ou ele injeta na rua ou injeta no hospital. Ou injeta heroína ou metadona, que é menos. Então, é essa a política de Portugal. E é o único país onde efetivamente houve uma redução do consumo de droga entre os jovens. Foi Portugal. No caso de outras drogas, como a maconha, todas as drogas fazem mal. Depende do modo, depende da pessoa, da quantidade e da frequência. Então, lá em Portugal, eles me disseram, olha, não adianta você separar droga leve e droga pesada, porque droga leve todo dia faz mal,
A droga pesada uma vez por mês pode ser menos ofensiva que a droga leve todo dia. Então, todas elas têm algum tipo de dano. Agora, o dano é variável. Umas são piores que outras, umas geram maior dependência do que outras. Nunca ninguém ouviu falar que alguém morreu de overdose de maconha. Não sei se pode. Né? Agora, se você levantar de manhã fumando maconha e à noite fumando maconha, você está perdido. Está perdido. Principalmente se você levantar de manhã e pedir cachaça, está mal. Né? Qual é a tese? Tem que regular, não adianta você reprimir, tem que regular. Faz mal, não deve ser campanhas contra o uso de cigarro, da maconha, cachaça, o que seja. Né? Mas é melhor você regular e fazer campanha do que proibir. No Brasil, a droga é livre. Pela lei, não, mas na prática, é livre. Todo mundo tem acesso. Né? Se ela é regulada, você pode controlar mais isso aí. No caso de cigarro, que houve um avanço enorme, né? O consumo está caindo fortemente. Por quê? Porque foi regulada, deixou de ter charme, não pode mais aparecer na televisão, propaganda, ao contrário, tem propaganda negativa, e aqui ninguém pode fumar mais, aqui nesse prédio, vários prédios, foi progressivamente. Né? Regulado, e não é só pela lei, tem que regular socialmente também. Então tem que discutir o tema, não adianta pensar que quem fuma maconha está na favela, quem fuma maconha está em casa, não é só na favela. Né? Então tem que discutir, tem que dizer, isso não pode, não deve, não sei o que, tentar persuadir. E, claro, tem que continuar reprimindo o contrabando e a produção ilícita. O caso do Uruguai é interessante, porque o Uruguai é um pequeno país, de violência pequena, né? E onde o presidente, que é uma pessoa muito curiosa, interessante, tomou a decisão de estatizar a produção. O pessoal gritou e tal, mas está estatizando a produção. Vamos ver qual é o efeito. Eu acho que vai ser positivo. Porque tira do crime, né? E a qualidade fica regulada. Né? Bom, agora, isso é muito complicado. Nós fizemos várias comissões, eu fui à Comissão Latino-Americana de Drogas, sou presidente da Comissão Global sobre Drogas, que é composta por gente pesada. O Kofi Annan é membro da comissão, vários ex-presidentes, o ex-presidente do Fed, dos Estados Unidos, o Paul Volcker, quer dizer, gente que é insuspeita pela sua vida de ser ligado ao produtor ou ao uso da droga. E nós temos lutado para quebrar essa convenção da ONU. Em 2016 vai haver uma Assembleia Geral da ONU, já por pressão nossa, isso é da Colômbia, do novo presidente, que é o Juan Manuel, é um bom cara, propôs a OEA, inclusive o Brasil, a Dilma, votou, ela tinha certas restrições, mas votou a favor de uma revisão da política de drogas, que foi feita uma revisão pela OEA, interessante, um documento muito interessante sobre as alternativas e tal, e isso vai ser discutido na ONU. Então, para responder a sua pergunta, está mudando o mundo, o vento do mundo nesse sentido. Qual é o grande foco de resistência? É a Rússia e seus satélites. Ali é a Europa, a Rússia, a Polônia mais ou menos, Ucrânia, o mundo ex-soviético. Eles são muito duros contra qualquer alternativa. E tem um outro lado, que é a questão da AIDS, porque por causa da seringa, não sei o que, a propagação é grande. Então tem todo o pessoal que lida com AIDS que diz, olha, tem que tomar cuidado, porque quando você não dá seringa, é pior. Então os americanos concordaram em programas de dar seringa para drogado. Enfim, esse lado, como nós estávamos falando aqui de Black Bloc, tem um lado da sociedade que é violento, tem um lado da sociedade que é podre. É terrível lidar com isso. Né? Você sabe o que vai ser, você está viciado, dependente. O que você vai fazer com ele? Vai botar na cadeia? Ou você vai tentar salvá-lo? Tem um outro que não é dependente. Quando você vê as estatísticas, sobretudo no caso da maconha, é generacional. Numa certa fase da vida, usa, depois deixa de usar, porque não gera tal a dependência. Não pense que eu estou defendendo, eu sou pessoalmente muito restritivo ao uso de qualquer droga. Né? Mas tem que ser realista. Quer dizer, você não pode, só porque o sujeito fumou maconha, está perdido na vida? Então, metade da população jovem do Brasil está perdida. Né? Agora, o mais dramático é deixar esse jovem na mão do bandido. Na mão do bandido, que quem oferece para eles
a maconha. É o bandido. E você vai na escola, tá, na esquina seguinte tem quem venda droga. Né? Então é isso. E também lá, a droga, é a mesma coisa que você estava falando sobre o negócio da justiça. Vai nos Estados Unidos. Eu não me lembro dos números de memória assim, mas digamos que eles têm 2 milhões de presos nos Estados Unidos. É o país que mais tem presos no mundo. Bom, 60%, 70% é droga. E quase tudo é por causa de maconha, não é nem outra. E quase tudo é negro. Porque é preconceito. É preconceito. A gente tem dados em quantidade a respeito disso aí. E tem declarações do Carter, do Clinton. O Clinton, num filme que nós fizemos, deu declaração dizendo que ele errou na questão do Plano Colômbia. O Carter disse que o Carter não errou, porque o Carter nunca foi linha dura nessa matéria. Mas, enfim, então o mundo está tomando consciência de que tem que lidar de outra maneira com o problema. Tem que reconhecer que é um problema, tem que reconhecer que sempre se usou de algum tipo ou outro de droga, que é preciso controlar, é preciso racionalizar, é preciso evitar que isso caia na mão do crime, né? E que não adianta matar. Dicas de passagem que a polícia do Rio de Janeiro, mesmo de São Paulo, mas do Rio mais, está mudando um pouco de procedimento. Naquela chamada UPP, por mais que seja discutível, tem 1000 problemas, mas tudo tem problema na vida. Eu acho que foi um passo adiante, porque pelo menos eles não entram lá para matar. Eu tive na favela de Santa Marta, que é liberada, tive na favela do Vigário, que não é liberada, e mais recentemente tive na favela da Maré, onde você não tem UPP. Ali tem briga permanente de 4 grupos. Amigo dos Amigos, que é um grupo de bandidos do Rio, o Comando da Capital, a milícia e o BOP. Quando entra para matar também. Aí é uma matança, o mundo com medo e tal. Na Santa Mata, ou mesmo na Rocinha, tem também, acabaram de ter o caso da Marildo, não sei o quê. Mas a polícia não está fazendo o que fazia antes, que é entrar para matar e vai embora. Agora ela entra, fica lá. Agora não adianta entrar e ficar lá. Depois tem toda a parte social, não sei o quê. Enfim, ninguém é ingênuo, sabe que isso leva tempo, dá trabalho e que nem tudo vai ser resolvido. Mas eu acho que houve progresso na concepção da relação entre o Estado e a sociedade, no caso das drogas, pelo menos mais claramente na questão do Rio de Janeiro, da UPP. É isso que eu acho. Mas o Marcola, todas as prisões dominadas pelo PCC, não se toma crack. É verdade, é verdade. Eles não deixam tomar crack dentro da prisão, porque eles sabem o que acontece. Eles acabam com o grupo deles próprios. Porque acaba com o próprio grupo. Né? Agora, mas aí não é no Rio, é aqui em São Paulo. Aqui é outra questão. Aqui o comando é centralizado, só tem um. No Rio tem briga entre eles. Aqui não tem briga, aqui só tem um. Né? Agora, eu não posso tomar pela palavra o que diz o Marcola. Eu li o depoimento íntegro do Marcola numa CPI. Ele é um cara inteligente, mas é espertíssimo. Ele fala o que quer, o que sabe que tem efeito e tal. Agora, que eles controlam... sim. Agora, dicas de passagem, não é fato exclusivo também. Quando você vê o que acontece nas penitenciárias do mundo, é melhor não ver. Enfim, tem esse lado das sociedades que a gente tem que entender, tem que chegar lá perto, tem que ver, tem que tentar. Mas não pensa que você tem uma solução mágica para as coisas, porque não tem. Tem que ter persistência e tal. Muito bom. Vamos tomar um café? O senhor pergunta, é a última. Vai lá. Oi, eu sou o Gustavo de curso de Relações Internacionais segundo semestre. Eu queria saber como o senhor se sentiu quando a paridade cambial ficou comprometida após sua reeleição. E em vista disso, como o senhor acha que as plataformas econômicas, no caso, deveriam agir para fazer com que o Brasil cresça e não decresça? Você está perguntando na crise minha da paridade de 99? Sim. Bem. Durante o seu governo, depois da segunda reeleição. Não, isso foi depois. A eleição foi antes. Não. A eleição foi em 98 e a crise da paridade foi em 99. Não teve relação uma coisa com a outra. Né? E o que eu disse anteriormente foi o seguinte: por que nós não fizemos o ajuste antes? Então, algumas pessoas disseram, não fez ajuste antes porque queria ganhar a eleição. Então, não fiz ajuste antes porque eu tinha medo de estourar o sistema financeiro todo. Não foi por causa da eleição. Agora, depois que eu já era presidente,
E, aliás, na campanha eu disse que ia fazer o ajuste. Eu anunciei que ia fazer em setembro, a eleição foi em outubro. Eu fiz um discurso dizendo que eu ia fazer o ajuste. Bom, acontece que o ajuste que eu queria fazer não deu certo. Por quê? Porque nós tínhamos o câmbio fixo, né? Mais ou menos fixo, não era fixo, deslizava muito pouco. O que quer dizer isso? O Banco Central, a cada X meses, Copom, né, que nós é que criamos, não existia isso aí. O Copom fazia uma reunião e dizia, não, então o câmbio não vai ser mais 1,25, vai ser 1,28. Bom, e aí mudava. Mas muito devagarinho. Quando começou o real, o câmbio era o contrário, era 0,82. Quer dizer, o real valia mais que o dólar. Isso é uma tragédia. Todo mundo ficou satisfeito, o presidente que era Itamar ficou feliz da vida. Mas isso é muito ruim, porque quando o câmbio é muito desse jeito, não exporta. Então, tinha que ajustar o câmbio. Quando eu fui eleito em presidente, eu chamei os que iam mexer, que eram o Pércio e o Serra para o fiscal e o Pércio para o Banco Central, e disse, olha, vamos falar com o Itamar. Eles até que me disseram, não fui eu, para fazer o que o Collor fez com o Sarney. Pedir para o Sarney fazer o ajuste. Eu ia pedir para o Itamar fazer o ajuste antes de eu tomar, eu já era presidente eleito, antes de eu tomar posse. Só que houve a crise do México. E quando houve a crise do México, você não podia mexer no câmbio. Porque se fosse mexer no câmbio, estourava o Brasil. Então você vê como é que é, não é uma questão racional, vai fazer o ajuste, tem o plano. Não pode ser. Eu queria fazer, mas não deu. E nós levamos algum tempo para conseguir um certo ajuste, foi só lá para maio de 95. Foi um inferno, o negócio de câmbio. Bom, quando chegou no final do primeiro mandato, eu queria fazer o ajuste, mas eu queria que o presidente do Banco Central, que era o Gustavo Franco, fizesse o ajuste. O que era o ajuste? O câmbio estava a 1,32, quer dizer, 30% mais barato do que o dólar, e tinha que passar para 1,50, digamos. Bom, e o Gustavo tinha medo, o mesmo medo que nós tínhamos antes, medo no bom sentido, do que nós tínhamos antes de pudesse explodir tudo, ele continuava tendo. Ele não queria, porque ele dizia, não vai segurar a inflação. Então eu digo, olha, eu tentei que ele fizesse de toda maneira. Ele não aceitou. Eu digo, então eu vou ter que mudar o presidente do Banco Central. Mudei. E o novo presidente do Banco Central propôs um sistema que ninguém entendeu, nem eu. Diagonal, Calbon, alguma coisa meio complicada. É um homem muito competente, Chico Lopes, e bom sujeito, mas um pouco abstrato nas coisas dele. Então o mercado percebeu que o banco não estava controlando e o mercado, então, explodiu o câmbio, quer dizer, fez o câmbio ficar flutuante. Então, quando faz, o que é isso? Não se respeita mais o valor que o Banco Central está dizendo que vai ser, porque naquele valor, se o Banco Central vai acabar com as reservas dele, porque o valor é mais alto, todo mundo vai comprar e vai acabar com a reserva. Então, não pode. Não tinha mais força para segurar. Então, foi para 1,80. Bom, e aí foi uma coisa muito... Eu me senti muito mal, porque qual era o meu medo? Volta a inflação. Acontece que isso foi em janeiro de 99. Quando foi abril, o então presidente não era nem presidente do Fundo Monetário, hoje ele é presidente do Fundo Monetário de Israel. Ele era assessor do presidente, uma coisa assim. Um cara muito competente. Era o segundo do FMI, telefonou. Me disse, os dados que nós recebemos aqui sobre o Brasil são certos? Eu digo, olha, se não são certos, eu estou enganando a mim também, que são os que eu tenho. Então não vai ter inflação. Não vai. E nós tínhamos ajustado tanto aquelas coisas de acertar a finança pública, que apesar de ter liberado o câmbio, a inflação não estourou. Então o câmbio que foi lá para cima voltou a cair. Ficou razoável. Mas isso levou, mas isso você racionalmente entende. As forças políticas acharam que tinha tudo arrebentado, começaram a fazer CPI, fazer escândalo, não sei o quê. Politicamente foi muito desastrado. É isso. Então, esses momentos são muito difíceis. Não é fácil ser presidente, né? Não é em nenhum momento. Mas o mais difícil, você tem que ter sangue frio e convicção, é no momento da dificuldade. Quando você sente que o mundo está... Tudo que você gostaria que fosse não vai acontecer. Né? Porque não acontece o que você quer, é o que a realidade impõe. Né? Aí você tem que ter sangue muito frio para segurar primeiro os seus colaboradores, que ficam assustados. Se o presidente fraqueja, todo mundo fraqueja. Né? E segundo, você tem que tentar explicar à sociedade o que está acontecendo. E a oposição vai dizer que você está mentindo.
Esse é do jogo. Né? Não, é isso, vai piorar, não sei o quê. Sempre você tem que ter cabeça fria. Eu não aconselho ser presidente da República. Muito obrigado. Hein?